me amares verdadeiramente e guardarei os meus mandamentos, eu rogarei o Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, e esse é o que me ama sim. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, e eu também o amarei, me manifestarei. Graça e paz a todos, queridos irmãos internautas. Graça e paz a todos, queridos irmãos internautas. Deus abençoe a todos vocês. Quem tem prazer de vos cumprimentar é o vosso irmão em Cristo, Pastor Felipe Mairos. Mais um dia, mais uma programação do projeto Jesus Cristo a Salvação. Sempre estamos aqui todas as sextas-feiras trazendo o ensinamento da Palavra de Deus. E hoje, exatamente como nós prometemos, o tema exatamente o tema fervoroso que é o tema de hoje é Cristo modelo, né? Cristo o modelo da submissão no lar. Cristo, o modelo de submissão no lar. E hoje nós vamos exatamente partilhar a palavra de Deus. Iremos falar bastante coisas. Eu espero que Deus nos dê a graça, Deus nos ajude para terminarmos o nosso assunto, tá bom? Você que me vê neste momento, ainda não se inscreveu no meu canal, peço para que você possa se inscrever no meu canal. Deixa seu like, né? Deixa seu like, joinha, né? Deixa joinha e ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos conteúdos, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. E nós iremos ler a palavra de Deus, apenas Efésios, para não demorarmos, tá bom? Então nós vamos ler o livro de Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22. Se você tem a sua Bíblia, é muito importante. Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22. Diz assim a palavra de Deus: Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Então este texto diz: vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, né? Sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Veja só, sujeitai-vos ao vosso marido como o Senhor. Então, é isso, dá para comentar acima disso, né? Percebe como? Então, essa submissão, essa sujeição, está sendo dito que precisa ser submisso como exatamente a gente faz para o Senhor. Então, todo o respeito, toda a submissão que a gente tem para com Cristo, a mulher precisa usar a mesma submissão, né, que tem para com Cristo. Então, a mesma submissão deve ser para seu marido. Então, esse texto diz: vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Então, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Veja só, como ao Senhor. Guarda isso. Sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Não é como Senhor, como ao Senhor. Então, a mesma submissão que a igreja tem com Cristo Jesus, as mulheres, né, as mulheres precisam estar sujeitas a seus maridos com a mesma submissão que a igreja tem para com Cristo. Ou seja, as mulheres precisam ser submissas a seus maridos, assim como a igreja ela é submissa a Cristo. Ou seja,
você que é mulher precisa ser submisso ao seu marido, assim como exatamente você é submisso a Cristo. Então, o mesmo respeito, a mesma honra, né? Tudo aquilo que você faz para Cristo, todo o respeito, você nunca ofendeu a Cristo, você nunca abusou Cristo, nunca gritou com Cristo, nunca ofendeu Cristo, nunca fez nada dessas coisas. Eu quero acreditar assim. Você nunca fez coisas desta natureza para Cristo. Então, aqui a Bíblia está dizendo que a mulher precisa, né, ter a mesma submissão ao marido como a igreja faz para o Senhor. Então, essa é a submissão. Versículo de número 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Então está aqui bem claro, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Então percebe que a mesma sujeição que a igreja tem, a mesma submissão que a igreja tem para com Cristo, as mulheres são obrigadas, né, pela palavra de Deus, né, as mulheres são exatamente orientadas a ser submisso a seu marido, assim como as mulheres são submissos a Cristo, assim como a igreja, né, nós sabemos que a igreja, Efésios mesmo 5, a partir do versículo de número 32, vai dizer: grande esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Então, Cristo e a igreja é comparado exatamente como homem e mulher. Então, a união de homem e mulher, né, é figura da igreja de Cristo, que é a igreja, né, mulher, homem, que é Cristo, que é cabeça nesse caso. Então, a submissão que a Bíblia Sagrada fala é essa, né, para que nós tenhamos cuidado de falhar. Eu sempre tenho dito isso, que Satanás, nos nossos dias, ele tenta no máximo corromper o evangelho verdadeiro, né, porque o diabo sabe que quando você ficar exatamente ao contrário da vontade de Deus, você estará pecando contra Deus. Então, o diabo não quer que você esteja alinhada, o diabo não quer que você esteja alinhado com as coisas de Deus, porque quem construiu o casamento não é o homem, quem construiu o casamento foi o próprio Deus. Se nós lemos lá em Gênesis capítulo número 2, né, Gênesis capítulo número 2, Deus vai dizer: não é bom que o homem viva só. Gênesis capítulo número 2, a partir do versículo de número 18, né, Gênesis 2, verso número 18, deixa eu ler aqui, Gênesis 2, a partir do versículo número 18, Deus disse: não é bom que o homem viva só, né, vamos ver o verso número 18, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então Deus disse: não é bom que o homem viva só. Então farei-lhe uma adjuntora, né, para que essa adjuntora viva junto com o homem, esteja diante do homem, esteja exatamente ao lado do homem que Deus já havia criado ali no Éden. Entende? Então, a construção de casamento não é homem que constitui o casamento, é o próprio Criador que constitui o casamento. Então, nós precisamos entender isso, né? Nós precisamos entender isso para não estarmos em choque com o nosso Deus, né? Porque no nosso tempo, nesse século 21, existem muitas ideias feministas, né? Muitas ideias feministas, que essas ideias acabam colocando na mente das mulheres que as mulheres são iguais aos homens, né? Mas a Bíblia não é isso que a Bíblia fala, né? A mesma Bíblia fala que a mulher é frágil, né? A mulher é o vaso fraco, né? Então, quando a gente imagina, se a Bíblia está dizendo que a mulher é fraca, é frágil, deixa eu vou ler isso. 1 Pedro capítulo número 3, 1 Pedro capítulo número 3, vamos ler isso, senão a gente... então, porque há muitas ideias feministas nos nossos tempos que isso está afetando a igreja, e se as mulheres santas que estão em Cristo Jesus não compreender sobre este assunto, estarão pecando contra Deus, elas tranquilas de que vamos para o céu, mas na verdade estão pecando contra Deus. Então temos que entender bem este assunto para que você esteja em Cristo Jesus exatamente perfeita, porque é assim que a Bíblia fala
que em Efésios mesmo capítulo número 5, que Cristo ele quer vir levar uma igreja imaculada, irrepreensível, né? Então é isso que Cristo quer exatamente com a igreja. Então nós temos que ver essa questão para que a gente rejeite, se distancie, né, de todas as ideias humanas, todas as ideias feministas, né, todas as ideologias filosóficas, psicológicas que tentam afetar a igreja, né, para colocar a mulher no mesmo nível com o homem, né? Não é isso que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que a mulher é o vaso frágil, mas os feministas dizem não, o homem com a mulher são iguais. A Bíblia não está dizendo isso. Não estou a dizer que não tem os mesmos direitos, não estou a dizer que homem e a mulher não têm mesmos direitos, não têm mesmos deveres, não é isso que estou a dizer, né? Vamos ver aqui, 1 Pedro capítulo número 3, diz assim, além de eu ler o versículo de número 7, né? Além de eu ler o versículo de número 7, vamos começar mesmo no versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido. Está aí, a segunda orientação. Lemos Efésios, capítulo número 5, versículo de número 22, que as mulheres precisam estarem sujeitas a seu marido. Aqui também o texto repete: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedeça à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor, o efeito delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos, uso de joias, de ouro, na compostura dos vestes, mas o homem coberto no coração, inculpável, com traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido. Então, o terceiro versículo a falar da sujeição da mulher ao marido. Versículo de número 6. Como a Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois as filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. E aqui, exatamente, ok, mas eu quero frágil, depois nós voltamos aqui. Verso número 7, diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Então, Pedro fechou este assunto. Pedro fechou este assunto de uma forma muito clara. Porque a submissão da mulher, Pedro está a dizer que a mulher não se colocará no lugar de escrava. A mulher não é escrava, porque o homem também está sendo alertado no verso 7. Igualmente vós, maridos, coabitais com ela com entendimento, dando honra à mulher. A mulher merece honra, a mulher merece respeito, a mulher merece toda a atenção, né? A mulher merece toda essa atenção, né? A mulher merece tudo isso aqui, entende? Então, se o homem, a partir do momento que o homem vai dizer não, a mulher não merece respeito, a mulher não merece honra, a mulher não merece isso aqui, a mulher não merece isso aqui, automaticamente estarão a contradizer a palavra de Deus, porque a mulher, segundo a palavra de Deus, Deus está a dizer que a mulher, por ela ser frágil, né? Por ela ser o vaso fraco, né? Então, o homem precisa exatamente coabitar com ela. Coabitar é que nem se fosse cooperar com ela. O homem precisa cooperar com a mulher, né? Então, ser submissa não significa ser escravo do homem. Ser submissa não significa aceitar violências do homem. Ser submisso não significa você estar embaixo do homem, né? Ser submissa não significa você escrava, né? Porque a Bíblia fala que a Sara tinha a mesma forma de enxergar as coisas. Diz assim, verso 6, como a Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, né? Da qual vós sois as filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Então a Sara não temia nenhum espanto. A Sara não era ameaçada para ser submissa a Abraão. A Sara não temia ser castigada para ser submissa a Abraão. A Sara não temia nenhuma coisa, né? Exatamente como Paulo fala em Efésios capítulo número 5, que a mulher precisa ser submissa exatamente ao marido, como é submisso ao Senhor. Então é por amor ao Senhor, não é porque você está sendo pisada, né? Não é sendo humilhada, mas a mulher ela precisa ser submissa
né, como manda a palavra de Deus, exatamente ela precisa ser submissa como ela é submissa a Cristo, como a igreja é submissa a Cristo. Então a mulher também precisa ser submissa. Isso não é, nós não estamos aqui exatamente, veja só, se o amor de uma mulher, se a submissão de uma mulher a seu marido é comparada à igreja com Cristo, nós não somos submissos a Cristo porque temos medo de ameaça alguma. Não, nós somos submissos a Cristo porque nós sabemos que Ele morreu na cruz Calvário por nós. Ele salvou-nos, nos deu a vida. Então o fato de Ele morrer na cruz Calvário, nos dando a vida, nós o honramos, né? Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 5, a partir do versículo de número 14, se a memória não falha, diz: o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos se Ele morreu. Deixa eu vou ler aqui, depois eu volto, né? Volto aqui. É importante lermos esse texto. Então a mulher é submissa a seu marido, não com medo de alguma coisa, mas sim no Senhor, né? É exatamente como a igreja faz. Nós, se somos submissos a Deus, somos submissos a Cristo, não é porque tememos morte, não é porque tememos inferno, não é porque tememos alguma coisa que vai acontecer, porque se eu não ser submisso a Cristo, alguma coisa vai me acontecer. Não, Ele já nos salvou. Então o fato de Ele nos salvar, nós honramos a Ele. Então a mulher, ela precisa ter este exemplo da igreja, aquilo que a igreja faz para Cristo. A mulher precisa seguir os mesmos exemplos para seu marido. Eu dizia, não é ser escrava, não é ser humilhado, não é estar debaixo exatamente do sovaco do homem. Não, não é isso que estou a dizer. A Bíblia está a dizer no Senhor. A Sara fazia a mesma coisa, não temendo nenhum afronto. Eu dizia 2 Coríntios, capítulo número 5, a partir do versículo número 14, diz assim: porque o amor de Cristo, é isso mesmo, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Percebe? Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, a nossa submissão a Cristo é esse. O amor dele nos constrange, né? É o mesmo amor que o homem está a ser cobrado, é o mesmo amor que está a ser cobrado, o amor sacrificial, né? Lá, vamos voltar lá em Efésios capítulo número 5, porque a Bíblia fala que assim como Cristo deu a sua vida, né? Cristo deu a sua vida para a igreja, assim o homem também, assim o marido precisa também dar a sua vida pela sua esposa. Então, isso que o homem faz, essa dedicação que o homem faz para a mulher precisa exatamente, né? Dar de volta com submissão, dar de volta ao marido, né, com submissão. Não importa se o marido é crente, não importa se o marido não é crente, né? Se o marido é descrente, o marido bebe, fuma, faz o que, bate, não importa, né? Não importa. Se você é crente, você precisa obedecer aquilo que está escrito. Mas pastor, ele me bate, pastor, ele me despreza. Você faz a sua parte, faz a sua parte conforme a palavra de Deus manda, né? Por que eu estou a dizer isso? Porque existem muitas ideias feministas nos nossos dias que estão a afetar a igreja, né? E também existem muitas ideias machistas, né, que estão a afetar a igreja. Existem homens que não aceitam ideias das mulheres, existem homens que não cooperam com mulheres, né? Tipo, eu sou homem, ponto final, né? Eu sou homem, ponto final. Toda ideia que vem de mulher está errada, toda opinião que vem de mulher está errada. Não é isso que a Bíblia está dizendo, porque Pedro deixou bem claro, né? E em 1 Pedro que nós lemos que o homem, né? Até não é Pedro só, mesmo também lá no Coríntios, que nós, aliás, lá no livro de Efésios que nós lemos, verso de número 7, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Então, a mulher merece honra, respeito, a mulher merece tudo isso, né? Então, a mulher merece tudo isso. Então, aqui percebe que essa submissão da mulher para com seu marido não é exatamente ser escravizada, é exatamente colocar-se debaixo de uma ordenança, né? Em outras palavras, pode ser cooperação, sim, né? Cooperar com a liderança do marido, cooperar com a liderança do homem, cooperar com a liderança do seu esposo. É isso que está a dizer. Submissão é isso, né? Então submissão não significa você ser humilhado. Sempre Paulo está a falar, está a nos puxar exatamente para Cristo. Paulo a falar está a nos puxar exatamente para Cristo. Para quê? Para que a gente perceba que isso não é algo apenas de nós mesmos. Não, tá bom, vamos lá fazer isso. Não. O próprio Cristo, ele foi um exemplo de submissão. Se nós lemos no livro de João, vamos ler o livro de João, João capítulo de número, veja só, João 6,
João 6, veja só, João 6, 38. João 6, 38. Diz assim a palavra de Deus: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Percebe? Cristo, sendo Cristo, ele foi submisso a seu Pai. Ele está a dizer: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ainda Cristo está a dizer: não estou a fazer a minha vontade, estou a fazer a vontade daquele que me enviou. Estou a fazer a vontade daquele que me enviou. Então Cristo também foi submisso a Deus. Então, por que as mulheres não podem ser submissas a seu marido? Né? Se Cristo foi submisso a Deus, por que as mulheres não podem ser submissas a seus maridos? Então, as mulheres precisam exatamente ser submissas a seus maridos, tirando todas aquelas ideias feministas que os homens são iguais com as mulheres. Isso a mesma natureza nega. O homem não tem a mesma força com a força da mulher. A natureza nega. Né? O corpo da mulher é frágil, mas o corpo do homem é forte. Né? E acho que para as pessoas que jogam, né? Para as pessoas que fazem atletismo de corrida, sabe muito bem, não tem como homem correr com mulher, né? Por mais que existem mulheres que podem correr muito do que o homem, mas o homem na corrida com a mulher, o homem sempre vai ganhar. O homem lutando com a mulher, sempre o homem vai ganhar, apesar de que existem homens que são vencidos, né? Então são esses homens também que nós temos que falar deles. Se Deus permitir, eu vou gravar a segunda mensagem também para falar do homem, né? Porque tem muitos homens nos nossos dias que são aproveitadores das mulheres, né? Então as mulheres precisam exatamente também vigiar nesse sentido. Precisa vigiar. Existem muitos homens que são aproveitadores das mulheres. Eu sempre falo nas minhas pregações que o homem não pode viver na casa de sogro, né? Apesar que as pessoas não gostam de ouvir isso. As pessoas não gostam de ouvir isso. Eu sempre falo que o homem não pode viver na casa dos sogros. O homem não pode viver numa casa que a mulher que tem que pagar a renda, fazer as despesas. O homem tem que fazer o máximo de pagar a renda, fazer as despesas. Mas sim, de repente a tua esposa tem trabalho, sei lá o que é. Então, se a tua esposa tem trabalho, Deus abençoa vocês vão saber gerir aquele dinheiro ali, né? Vai saber gerir aquele dinheiro ali. Mas você, homem, não vai sentar em casa, esperar a mulher colocar uma matabicho na tua mesa, colocar exatamente almoço na tua mesa, colocar jantar na tua mesa, né? Pagar aluguel, né? Você só viver numa casa só. Então não é sua casa. Eu sempre falo isso, não é sua casa. Então o homem, ele precisa entender, o homem é comparado com Cristo. Porque a nossa vida, eu sempre falo, a nossa vida prega, a nossa vida é uma mensagem. Então percebe que o próprio Paulo comparou a igreja com a mulher. O próprio Paulo comparou o homem com Cristo. Então, a partir do momento que a gente, os homens, deixamos as nossas obrigações ser assumidas pelas mulheres, automaticamente estamos a pregar o evangelho errado. Da nossa vida, a nossa vida é uma carta. Paulo diz isso, a nossa vida é uma carta. Então, se a gente deixar exatamente com que as mulheres assumam papéis de homens, se as mulheres assumirem papéis de homem, automaticamente estamos a pregar o evangelho errado pela nossa vida. Então, como crentes, como filho do reino de Deus, nós não podemos fazer isso. Então, se você é homem, né? Se você é homem, você precisa se esforçar no máximo. Procura trabalho, procura buscar, tu vai atrás de qualquer coisa, tem que colocar alguma coisa na mesa. Tem que colocar alguma coisa na mesa. E se a tua esposa trabalha, graças a Deus, vocês vão também saber gerir esse dinheiro ali, né? Mas a mulher não pode estar ser carregado sobre, né, as despesas de casa. O homem sempre tem que providenciar. O homem sempre tem que fazer o possível de colocar algo na mesa. Você não vai ter vergonha, chinelos, a sua esposa tem que te comprar com o dinheiro dela. Roupa, sua esposa tem que te comprar com o dinheiro dela. Comida, sua esposa tem que te comprar com o dinheiro dela. Cara, não, você ainda não está convertido. Ainda não está convertido. Quem está convertido, de fato, não vai viver debaixo disso. Mas pastor, quando escreveram esse texto as coisas estavam mais fáceis, agora estão difíceis. A Bíblia não fala que, não coloca aqui opções. Tipo, se as coisas estiverem difíceis, façam assim. Quando as coisas estiverem bem, os maridos podem trabalhar. Então, quando as coisas estão difíceis, o homem pode ficar em casa, a mulher trabalhar. Não, procura trabalho, sustenta a família, você como homem. Porque a tua vida, você como crente, a tua vida é só prega, a tua vida é uma mensagem. Eu poderia ler, vamos ler, já que é estudo bíblico, Romanos capítulo número 1, né? Romanos capítulo número 1 vai dizer, porque as suas coisas invisíveis,
a partir do versículo de número 18, diz assim a palavra de Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e se vê pelas coisas que foram criadas, para que nele fique, veja só, inescrutáveis. Ainda percebe que quer dizer que as coisas de Deus invisíveis, né? Aqui fala até o seu divino poder. Aqui divino poder é o Evangelho. Até o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho se entende claramente nas coisas que foram criadas. Por exemplo, se você ver uma árvore de laranjas, por exemplo, uma árvore de laranja, e aquela árvore de repente tem muitas flores, né? Tem muitas flores, começa a ter fruto. Isso é uma pregação. Isso é uma pregação. Quando o vento sopra, quando a chuva cai, tudo isso é uma pregação. Uma família, tudo isso é uma pregação. Lembra das parábolas de Jesus sobre árvores? Jesus às vezes amaldiçoava árvores. Tudo aquilo era mensagem. Então não era simplesmente, mesmo em Mateus capítulo número 3, João disse que a pá já foi colocado, né, entre as raízes. Então toda aquela árvore que não dá fruto será cortada, né? A tua vida é uma mensagem. Diz assim, João capítulo número 3, veja só, diz assim: em sua mão tem pá. Veja só, então quer dizer, pá prega, até pá prega, aquela coisa que os pedreiros usam, né? Para exatamente misturar semente com areia e pedra. Até a pá prega, diz assim: em sua mão tem pá, a limpará a sua eira, percebe? Até a eira prega, e recolherá no celeiro, até o celeiro prega, o seu trigo, o trigo prega, queimará, o fogo prega, a palha com fogo que nunca se apagará. Então João estava a dizer: em sua mão tem pá, limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca, né, queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então percebe que palha, celeiro, trigo, então tudo isso prega. A nossa vida é uma pregação. Então se homem e a mulher não saber viver num lar, né, homem e mulher, e não saber viver no lar, tratar as coisas no lar, essas pessoas podem pensar que está tudo bem, mas normalmente estão a pecar contra Deus, estão a falhar contra Deus. Então por isso essa mensagem para que a gente possa compreender as coisas, porque temos sim que tirar as ideias feministas nas nossas cabeças, irmãs. Temos também que tirar as ideias machistas, né, na vida dos irmãos. Temos que tirar, homens, temos que tirar essas ideias machistas, né? As mulheres também devem tirar essas ideias feministas. As mulheres precisam ser submissas, como diz a palavra de Deus. O homem deve honrar a mulher, como diz a palavra de Deus. Temos que honrar. Eu vou ler alguns textos aqui, para dizer que Cristo ele foi submisso ao Pai. João 6,38, né? João 6,38, nós já lemos Cristo. Ele disse: eu não faço a minha vontade, mas faço a vontade daquele que me enviou. E se nós lemos também no livro de Filipenses, vamos ver Filipenses, se o próprio Cristo ele foi submisso ao Pai, né? Filipenses, deixa eu ver que eu encontro aqui. Filipenses capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5 a 8. Diz assim, Filipenses 2, 5 a 8, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Veja só, de modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento de Jesus? Jesus foi submisso ao Pai. Eu não faço a minha vontade, faço a vontade daquele que me enviou. Não faço a minha vontade, faço a vontade do meu Pai que me enviou. Então, o texto diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Percebe? Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo número 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo de número 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Percebe? Submissão é isso. Cristo se humilhou. Submissão é isso. Cristo obedeceu a Deus até a morte. Submissão é isso. Cristo se fez servo, por mais que não era servo. É por isso a Sara,
né, a Sara disse que chamava Abraão de Senhor. Então a Sara é um exemplo perfeito exatamente das mulheres serem submissas a seus maridos. Então, meus irmãos, temos que entender esse assunto, porque essa submissão bíblica, como nós estamos a ver aqui, essa submissão está a se falar exatamente sobre a humildade, né? Está a falar exatamente sobre a obediência, atos de humildade, atos da obediência, né? Mas esses atos de humildade e obediência, eles precisam exatamente estar inspirados no próprio Cristo. Esses atos devem estar inspirados no próprio Cristo. Cristo foi humilde, Cristo se humilhou, nós lemos esse texto, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Aniquilar é, né, tirar a capa dele, ele sendo o rei da glória, ele sendo todo poderoso, tirou essa capa. Então, não se fez exatamente de escravo. Cristo decidiu fazer isso para Deus. Cristo decidiu fazer isso para Deus. Então as mulheres precisam tomar o mesmo exemplo de Jesus Cristo, né? O mesmo exemplo que teve Jesus Cristo. Então essa obediência, essa humildade deve estar inspirado em Jesus Cristo, né? Então não é ser escravizado, né? Não é ser escravizado. Então nós temos que olhar esse assunto com muita seriedade, por mais que a maioria das igrejas não falam desse assunto, e nas igrejas, quando são abordados esse assunto, as pessoas já gritam, você é machista, né? Ainda não é questão de ser machista, é bíblico, é bíblico. Eu poderia ler aqui vários textos que apontam essa fraqueza da mulher, mas é importante nós chegarmos lá, porque Paulo vai dizer que não foi Adão que foi tentado, percebe? Não foi Adão que foi tentado, mas a mulher sendo tentada, a Eva sendo tentada, ela caiu em transgressão. Se nós lemos a Bíblia, segundo a Bíblia, Adão ele não foi tentado. Adão não foi tentado. Adão apenas se entregou à tentação, porque a serpente, como diz a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, capítulo de número 3, que a serpente era um animal mais astuto, disse a mulher, essas coisas todas ali, né? Mas Paulo deixou isso bem claro em 2 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 2. Apóstolo Paulo fala, temo que assim como a serpente enganou a Eva, sede de igual modo corrompido vossos sentidos, e a parte da simplicidade que há em Cristo Jesus, percebe? Então, o mesmo apóstolo Paulo está a dizer que a igreja, a mulher, né? Falando da mulher, né? Porque a mulher está a ser comparada com a igreja está a ser comparada com a mulher. Então, Paulo está a dizer no texto de 2 Coríntios, capítulo número 11, que temo, assim como a serpente enganou a Eva, sede de igual forma corrompido vossos sentidos, se a parte da simplicidade que há em Cristo. Então Paulo está a dizer para a igreja que eu tenho medo que assim como a serpente enganou a Eva, percebe? A serpente enganou a Eva. Então o apóstolo Paulo está a dizer que a igreja também pode ser enganada. Então o apóstolo Paulo reconhece ali a sensibilidade da mulher ao engano. Paulo reconhece aí a fraqueza da mulher exatamente em cair em laços diabólicos, em cair em laços malignos. Então as mulheres precisam abrir os seus olhos. As mulheres precisam abrir os seus olhos espirituais para enxergar que a submissão que Deus pede não é ser escrava do marido. A submissão que Deus pede não é ser empregado do marido, mas sim fazendo assim como exemplo, porque a mulher é figura da igreja. A mulher é figura da igreja, assim como a Eva é figura da igreja, assim como o homem é figura de Cristo, assim como Adão é figura de Cristo. Nós poderíamos ler, a mulher está a ser comparada com a igreja, 2 Coríntios capítulo número 11, a partir do versículo número 2, diz assim, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Percebe? Então o apóstolo Paulo está a dizer, estou com zelo de vós, com zelo de Deus, porque tenho vos preparado para vos apresentar a um marido, a saber, Cristo. Então a igreja está a ser comparada com a mulher, né? A igreja está a ser comparada com a mulher, e o homem está a ser comparado com Cristo. Versículo número 3, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, se a parte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então percebe, Paulo também coloca aqui de uma fraqueza, da vulnerabilidade da mulher, da igreja nesse caso, da vulnerabilidade da igreja nesse caso, que a igreja, a mulher, ela é fácil ser tentada, a mulher é fácil exatamente, tem esse lado aí fraco, como diz Pedro, né?
Em 1 Pedro 3, verso de número 7. A mulher tem este lado aí fraco. Então, por isso, a mulher sempre precisa estar submisso ao marido. Precisa estar submisso ao marido. Eu poderia ler também outro texto que aponta exatamente essa fraqueza, essa fragilidade, né? Essa fragilidade. 2 Coríntios, ou seja, tem que ser 1 Timóteo. Tem que ser 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 13. A mulher, ou seja, veja só, vamos começar no verso de número 11. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Então, aqui, algumas pessoas usam esse texto aqui para proibir mulheres pregar na igreja. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está a falar. Não está a proibir mulher pregar na igreja. Não está a proibir mulher pregar na igreja. Né? A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Versículo de número 12. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Né? Paulo está a falar exatamente de Gênesis, capítulo de número 1. Paulo está falando de Gênesis, capítulo de número 1, a partir de versículo de número 7. Primeiro foi formado Adão. Depois Paulo está a dizer, depois foi formada a Eva. Paulo está a falar de Gênesis, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 21, 22, 23, 24, 25. Foi lá onde a Eva foi formada. Né? Porque primeiro foi formada a Eva, depois, ou seja, primeiro foi formado Adão, depois a Eva. Versículo de número 14. E Adão não foi enganado. Está aqui bem claro, Adão não foi enganado. Né? Eu disse aqui que Adão não foi enganado. Né? Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, Adão não foi enganado, mas a mulher que foi enganada. Então, a mulher que tinha pecado naquele momento. Então, isso eu vou pregar outro dia, porque Adão é figura de Cristo. Adão é figura de Cristo. A Eva é figura da igreja. Já vimos nos textos, a Eva é figura da igreja. Então, já que Adão não foi enganado, então, é isso que fala que Cristo não pecou, né? Pedro fala, nem na sua boca não houve nenhuma palavra, né, de insulto. Então, Cristo não pecou. Então, assim como Adão não foi enganado, Cristo também não pecou. Percebe? Então, a Eva que foi enganada, ela caiu em transgressão. Então, Adão, sendo o Cristo, né, sendo a figura de Cristo, sendo a sombra de Cristo, Adão tinha sim que morrer na transgressão da Eva. Porque se Adão não morresse na transgressão da Eva, Eva não poderia ressuscitar. Entende? A pastora Eva ressuscitou, estou a falar da igreja. Cristo tinha que morrer na cruz Calvário para a igreja, para dar a vida à igreja. Então Cristo deu a sua vida à igreja. Por isso a igreja hoje está viva, porque Cristo deu a sua vida à igreja. Então, tudo isso está ligado ao casamento. Tudo isso está ligado ao casamento. Então é isso que Deus está a dizer. Eu estou a falar isso porque muita gente fala, não, está escrito que a mulher não pode ensinar. Aqui quando fala que a mulher não pode ensinar, não no sentido da igreja, mas sim a mulher não pode usar da autoridade contra o marido. A mulher precisa aprender com o marido em silêncio, com toda a submissão. A mulher precisa aprender com o marido em silêncio. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. Não é sobre a igreja, não está dizendo que é sobre a igreja, está dizendo sobre o marido. Mas que esteja em silêncio com toda submissão. Então a mulher, ela precisa estar em silêncio, aprender com o marido, né? Porque a partir do dia que a mulher tentou ensinar o marido caiu em transgressão, lembra? Né? Foi a Eva que, fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão. Então, quando Adão deixou a mulher tomar o controle, entrou o pecado no mundo. Então a mulher precisa aprender com toda a submissão, o silêncio. Né? A mulher precisa aprender com o marido. Então, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, esse texto também, assim como 2 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 3, 1 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 7, e 1 Timóteo, capítulo de número 2, a partir do versículo 14, mostra exatamente da fragilidade da mulher. A mulher, ela é frágil. A mulher é o vaso fraco. Sempre cai em tentação, sempre ela cai em transgressão. Então, por isso a mulher, sendo igreja, a mulher precisa estar submissa a Cristo. Então, tudo que Cristo ensinar, tudo aquilo que Cristo ordenar, a mulher como igreja, ela precisa aceitar. Assim também no lar, assim também
é no casamento. Porque se a gente deixar com que as mulheres, ou seja, se a gente não, ou se você é mulher, não concorda com isso que estou a ensinar, e você vai querer fazer ao contrário disso, você estará ao contrário à palavra de Deus, você está ao contrário à vontade de Deus, e automaticamente você está a dizer que Deus é mentiroso. E o diabo é especialista em enganar, principalmente nas mulheres, né? O diabo ataca muito a mulher porque sabe que a mulher ela é vaso mais fraco, né? Como nós já lemos aqui. O diabo ataca mais nas mulheres. Por exemplo, veja hoje as igrejas. As igrejas, eu não falo todas, né? Mas veja bem as igrejas dos falsos profetas. A maioria de número que estão lá são de mulher, não é de homens. Porque a mulher é enganada fácil, né? A mulher é muito fácil ser enganada. A mulher é muito fácil cair em transgressão. Então, a mulher precisa aprender com o marido, ser submisso ao marido. Temos que ter cuidado, como eu estava a dizer, com essas ideias feministas, né? Porque né? Feminismo radical ensina as mulheres a rejeitar qualquer forma de liderança masculina. Entende? Então, isso não é de Deus. Isso não é exatamente, não vem de Deus. Essas ideias de que você não pode aceitar, isso não é de Deus. Como crente, nós não podemos fazer. Agora, se você é do mundo, tranquilo, não tem problema. Domina o homem, faça o que você quiser fazer. Mas se você é crente, você precisa estar no padrão. Então, o feminismo radical, o feminismo radical ensina, né, que as mulheres devem rejeitar qualquer forma de liderança masculina, devem rejeitar qualquer forma de liderança. O homem não pode liderar em nada, não pode tomar decisões sobre dinheiro, não pode tomar decisões sobre família, não pode tomar decisões. O feminismo radical proíbe tudo isso. Então, essas ideias são mundanas, essas ideias são da carne, essas ideias são diabólicas, essas ideias são satânicas, não são ideias exatamente de Deus, né? Então, tenhamos cuidado com isso, né? Porque a Bíblia ensina ao contrário. A Bíblia ensina que a mulher deve estar submissa, a mulher deve ser submissa, a mulher deve estar submissa com amor, né? Não na opressão, mas com amor. A mulher não precisa ser oprimida, a mulher precisa ser tratada com honra. Nós lemos em 1 Pedro. A mulher deve ser tratada com honra. Então, a mulher deve ser submissa ao marido com amor. Então, temos que ter cuidado com essas ideias, né, com essas ideias feministas. E tem outro ponto também, tem outro ponto também que tem que chamar a atenção dos homens, né? Os homens precisam exatamente mudar as ideias machistas, né? Mudar as ideias machistas. Eu falo de chama-se autoritarismo, fala-se de autoritarismo. Então, os homens precisam mudar disso, né? Os homens devem ser ao contrário disso. Os homens devem ser ao contrário disso. Talvez você vai perguntar o que é ser machista, o que é machismo? Aquele autoritarismo masculino, tipo, eu sou homem, ponto final, né? Não, como eu estava falando aqui no começo, você pode ouvir as opiniões da tua esposa, você pode ouvir as ideias da sua esposa, você pode contribuir, pode cooperar com ela. É isso que a Bíblia fala, cooperar com ela. Porque mesmo aqui no livro de Efésios, capítulo de número 5, para homem isso aqui. Outro dia vamos falar sobre os homens. Hoje estamos a tratar de mulheres, mas deixa eu deixar isso aqui para os homens. Diz assim, no verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, marido, está aí verso 25, vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Percebe? Então, o marido deve amar a sua esposa. Então, é ao contrário de machismo, é ao contrário de autoritarismo. Então, a gente tem que ter cuidado. Então, como Cristo amou a igreja, nós também devemos amar as nossas esposas. Você que é homem tem que amar a sua esposa. Cristo exatamente não morreu na cruz Carvalho para dominar a igreja, né? A força, né? Mas Cristo morreu na cruz Carvalho para amar a igreja. Não morreu na cruz Carvalho para dominar a igreja, a força, mas ele morreu na cruz Carvalho para amar a igreja. É isso que fala o verso do número 25. Vós, maridos, amai vossa mulher. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, percebe? Não é ser machismo, não é autoritarismo, mas sim
amor, né? Sim, amor de ambas partes. A mulher precisa ser submissa, aprendendo com Cristo, ser submisso a seu marido, com amor, com respeito, com humildade. O homem também precisa amar a sua esposa, se desligando de todo o machismo, se desligando de toda... O homem precisa se desligar de todo o autoritarismo, né, de todo o machismo, passar a amar a sua esposa. Ouvir as ideias, ouvir as opiniões, contribuir, cooperar com ela, né? Não usar exatamente de autoridade, das ameaças, tá bom? Então, meus irmãos, eu queria mostrar isso para vocês. Eu poderia ler vários textos, mas o tempo não nos permite. Eu estou me esforçando aqui para não exatamente passarmos de 1 hora. Vou ler Colossenses 3, a partir do versículo de número 18. Diz assim: vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Percebe todos os textos? A mulher tem que estar sujeito a seu marido, como convém no Senhor. Então, as mulheres devem estar sujeitas a seu marido, como convém no Senhor. 1 Pedro disse a mesma coisa, que a Sara chamava Abraão do seu Senhor, né, não temendo as ameaças, né, não tinha medo das ameaças. Ela fazia isso naturalmente, considerando o marido dela com temor a Deus. No texto que nós lemos também de Efésios 5, versículo de número 22, a mulher também deve amar o seu marido, deve estar submisso a seu marido, como é submisso ao Senhor. E esse texto também diz: vós, mulheres, estáis sujeitos ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Como convém no Senhor. Como você faz para o Senhor, tem que fazer a mesma coisa para seu marido. Veja o nome: vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Percebe? Então sempre o marido também é orientado. A mulher é orientada, o marido é orientado. Vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis com ela. Colossenses 3,18 diz assim: esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, amem cada um a sua esposa, e nunca a trate com aspereza, né? Aspereza, exatamente, isso aqui diz aspereza. Então, nunca trate com aspereza, nunca trate, né, exatamente com raiva, nunca trate, sempre tem que ser manso, tem que ser, como nós vimos lá, é o vaso mais fraco, né? É o vaso mais fraco, então a gente tem que cuidar com carinho, tem que cuidar exatamente das nossas esposas, tá bom? Então, a ideia central dessa submissão não é ser escrava. Estou a repetir aqui: a ideia central dessa submissão não é ser escrava, nem ser inferior. Entenda aqui: não é ser escrava, nem ser inferior, né? Mas uma atitude de amor em Cristo Jesus. Tem que ser uma atitude de amor em Cristo Jesus. A mulher não é escrava, a mulher não é exatamente inferior, mas a mulher deve estar submissa a seu marido por amor a Cristo. Então, não estou a falar com as pessoas do mundo. As pessoas do mundo, isso aí não estão nem aí. Mas estou a falar exatamente para a igreja. Porque se a gente não entender essas coisas, nós vamos ter na cabeça que estamos salvos, mas estamos a contradizer a vontade de Deus. E essas coisas hoje em dia, quando tenta se ensinar, as pessoas ficam revoltadas, né? Ficam revoltadas. Então estou a deixar bem claro aqui: não estou a dizer que a mulher deve ser escrava. Não estou a dizer que a mulher deve ser escrava. E também não estou a dizer que a mulher deve ser inferior. Mas a mulher precisa ser submissa a seu marido, né, com a mesma atitude que Jesus fez. Em João 6 disse: eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai. Em Filipenses capítulo número 2, a partir do versículo 5, fala: de modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, né? Aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte da cruz. Então Cristo aniquilou-se a si mesmo. Cristo, ele foi submisso ao Pai. Então as mulheres precisam exatamente ser submissas a seus maridos, copiando o amor de Jesus Cristo. Eu espero que essa mensagem fale profundamente no seu coração. E isso que você esteja, até sublinha ali que eu disse: não é ser escrava, não é ser inferior. A mulher estar submissa, a mulher ser submissa a seu marido não é ser escrava, nem ser inferior, né? Mas seguindo o exemplo de Jesus Cristo, tá bom? Seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Não significa também aceitar abusos, significa aceitar injustiças, tá bom? Mas sim
cooperar com respeito, atitudes de respeito, atitudes de confiança, né? Atitudes de confiança, atitudes de cooperação no lar. Então, este é exatamente o amor que Deus quer no lar. Este aqui é um exemplo, né? Como nós vimos aqui o nosso tema. O nosso tema é Cristo como modelo no lar. Então, Cristo como modelo no lar. As mulheres precisam imitar Cristo. Tá bom, se não imitar Cristo, vai imitar quem? Né? Então, vamos tirar todas essas ideias feministas, machistas, né? Vamos tirar essas ideias de modo que a gente venha a crescer, tá bom? O ato aqui pode crescer muito. O ato aqui, senão vai crescer muito. Então, eu termino a minha mensagem aqui. Que a submissão bíblica só faz sentido à luz da cruz. Entenda bem, a submissão bíblica, ela só faz sentido, né? Se ela faz sentido à luz da cruz. Então, se não há a luz da cruz, tudo que se faz nesse lar não existe em Cristo Jesus. Então, isso pode comprometer as orações, isso pode comprometer a salvação. Lembra, Pedro disse, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então, isso pode comprometer as orações, pode comprometer a salvação, se o lar não estiver bem, né? Se o lar não está enraizado em Cristo, se o lar não está exatamente com o exemplo de Cristo Jesus, automaticamente vai comprometer as orações, vai comprometer a salvação. Então, nós que somos filhos do reino, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Então, Cristo foi exatamente alguém que se submeteu ao Pai. Nós também precisamos seguir o mesmo exemplo bíblico, né, que a Bíblia está a recomendar, né? Então, Cristo deve ser o centro do lar. Cristo tem que ser o centro do lar, né? Cristo deve ser o centro do lar. O marido e a esposa não podem, né? Eles devem se completar. O marido e a esposa não podem competir, eles devem se complementar. O marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja, e a esposa deve se submeter, né, como a igreja também se submete a Cristo, tá bom? Então, ambos caminhando em unidade para a glória de Deus. É assim que posso dizer, ambos caminhando em unidade para a glória de Deus. Então, Deus abençoe a todos vocês. Se Deus permitir, a gente grava aqui a segunda mensagem, porque essa mensagem eu também queria trazer ela no sentido espiritual, mas hoje vou parar com ela aqui, tá bom? Hoje eu vou parar aqui. Da próxima vez que eu gravar a parte 2 dessa mensagem, eu vou trazer ela no sentido espiritual, né? Nós vamos pegar a Eva, né? Vamos pegar Gênesis capítulo número 1, quando Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, e depois nós vamos pegar Gênesis capítulo número 2, quando Adão foi formado, e pegamos Gênesis capítulo número 2, versículo de número 21 e 22, quando a Eva foi formado. Ainda vamos entrar em Gênesis capítulo número 3. Em Gênesis capítulo número 3, onde exatamente a mulher é tentado, porque você lembra muito bem que somente a Eva foi chamado o nome Eva depois da queda. Antes da queda, a Eva, o nome dela não era Eva. A Eva, o nome dela era mulher, né? O nome dela era mulher. A Eva, Adão chamava a Eva de mulher, né? Acho que é Gênesis 2, a partir do versículo 25, né? Vou ler aqui, Gênesis 2, 25, senão você vai ter dúvida. Então, da próxima eu trago exatamente o esclarecimento disso aqui, porque isso aqui é muito profundo. Gênesis 2, vou começar a partir do versículo 23. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, né? Tipo mulher, porque do varão foi tomado, porque do homem foi tomado. Então percebe? A Eva, né? Adão chama a Eva de mulher. O nome dela era mulher, então não era conhecido como Eva. Eva só foi chamado Eva depois da queda. Então quando houve a queda, ela foi chamada exatamente de mulher. Gênesis capítulo número 3, Gênesis capítulo número 3, se nós lemos isso, Gênesis capítulo número 3, a partir do versículo número 20, Gênesis capítulo número 3, verso número 20, tá vendo? Depois da queda, a tentação, Gênesis capítulo número 3, 1, né? Então Gênesis capítulo número 3, versículo número 20, diz assim: e chamou Adão o nome da sua mulher Eva, por enquanto ela era a mãe de todos os viventes. Então aqui tem uma mensagem muito forte, né? Tem uma mensagem cristocêntrica muito forte, né? Por que somente o nome Eva ela foi dado depois da queda?
né? Então tem uma mensagem cristocêntrica muito forte. Eu vou trazer essa mensagem da próxima vez, tá bom? Então vou trazer essa mensagem da próxima vez, porque o tempo já não nos permite, o tempo já foi embora. Então depois vamos ver com muitos detalhes esse assunto. Você será muito abençoado através desta mensagem, tá bom? Deus abençoe a todos vocês que estão nos vendo nesse momento. Deus abençoe poderosamente. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva aqui no canal, né? Se inscreva aqui no canal, ativa o sino das notificações. Se você está me vendo através do Facebook, passa a me seguir aqui no Facebook, partilha com 4 pessoas este vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.